Deus colocou uma mensagem no meu coração, uma mensagem que eu já cheguei a ministrar enquanto eu estudava, lendo a Bíblia, procurando algo para trazer para os irmãos nessa noite. O Senhor me falava, é essa, aquela que você já ministrou, aquela que você já pregou, mas é essa que eu quero que você passe para a minha igreja nessa noite. Mateus, no seu capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, a partir do versículo 22. Mensagem bem conhecida de toda a igreja, de todos os irmãos, possamos extrair algumas lições importantes para a nossa caminhada com Cristo, com Deus, amém? Mateus 14, a partir do versículo 22. E a Bíblia diz assim: E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, já estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque os ventos eram contrários. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles e andando sobre o mar. E quando os discípulos os viram andando sobre o mar, eles se perturbaram, dizendo: É um espírito? E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu, disse: Se eu, Senhor, és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele me disse: Vem. Vamos repetir juntos somente essa parte A do capítulo 29? No 3? 1, 2, 3. E ele me disse: Vem. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Como eu falei para os irmãos, uma mensagem que eu cheguei a pregar aqui há um tempo atrás, e o Senhor me incomodava de trazer novamente para os irmãos sobre esse assunto, sobre essa palavra, a qual o Senhor, crendo que cada vez que a gente ministra, tem algo novo da parte de Deus para a nossa vida, né? Então eu creio que Deus vai falar conosco de uma maneira diferente, de uma forma diferente, e vai tocar no meu coração e no seu coração nessa noite, amém? Glória a Deus. Para a gente entender melhor, irmãos, vamos voltar para o início do capítulo 14, quando Jesus é alertado, é avisado sobre a morte de João Batista. É uma morte que ela mexe um pouco com o Senhor Jesus. É uma morte que causa algo em Jesus Cristo, que ele entende que ele precisa se retirar, ficar um tempo ausente, porque aquilo foi algo muito difícil. João Batista, aquele que abriu o caminho para Jesus vir, que batizava as pessoas. João Batista que batizou o próprio Jesus. João Batista que, quando estava na barriga da sua mãe Isabel e Jesus na barriga de Maria, as barrigas, a Bíblia fala que conversavam uma com a outra, porque os dois se mexiam tanto dentro da barriga quando um estava próximo do outro. E Jesus recebe essa notícia da morte do seu amigo, da morte de alguém próximo, da morte de alguém que ele ama. E quando que Jesus, Juan, recebe essa notícia? Talvez num dos momentos de maior alavancagem do ministério de Jesus. No momento em que tudo estava dando certo. No momento que tudo estava ocorrendo bem. Jesus orava, Jesus curava, Jesus salvava, Jesus libertava, Jesus fazia maravilhas. E quando tudo estava dando certo, quando as coisas estavam boas, quando tudo estava fluindo conforme o esperado, vem uma notícia ruim, que abala Jesus. E muitas das vezes, irmãos, na nossa vida, em momentos bons, em momentos que parece que tudo está caminhando para o bem, para as coisas se ajeitarem, você olha e pensa, meu Deus, agora vai.
agora vai dar certo, agora eu entrei no lugar que eu queria entrar e não vou mais sair, agora Jesus abriu essa porta, agora a cura chegou, agora o meu ministério está sendo abençoado, as coisas estão acontecendo, agora a minha família está bem, não tem nada que aconteça que vai me abalar, que vai me entristecer, que vai dar ruim. Não, agora tudo dá certo, e quando a gente menos espera, vem uma notícia ruim. Não sei se é só comigo que acontece isso, mas eu acho que com os irmãos também acontece. No momento que a gente crê que vai dar certo, que as coisas estão funcionando, tem uma notícia que nos desanima, que nos coloca para baixo. E o próprio Jesus, que fazia milagres, que curava, que ensinava, que batizava, libertava, sente isso e entende. Por mais que o momento seja tão bom, meu ministério esteja bem, eu preciso me ausentar. Eu preciso ficar um pouco ausente. Eu preciso me retirar. E quem dera, irmãos, as coisas fossem assim. Por mais que uma notícia ruim nos abale e nos faça a gente querer se retirar, sair um pouco de cena, ficar isolado, sozinho, não adianta, irmãos. Se tem uma chamada, se tem uma vocação, se tem algo liberado sobre a minha vida, sobre a sua vida, e se a gente crê naquilo que foi prometido para nós, não adianta a gente querer se ausentar, não adianta a gente querer sair de cena, a gente não tem tempo para poder dar um tempo. A gente que é cristão, a gente não pode olhar e falar assim, vou dar um tempo, vou parar por um momento, vou desistir, não. Se tem algo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, por mais que você queira se ausentar, por mais que você queira ficar sozinho, ausente, não adianta. O teu chamado, a tua vocação, aquilo que Deus colocou na sua mão, vai dar um jeito de te encontrar. Vai dar um jeito de te achar. Não tem para onde você correr. A Bíblia nos fala que Jesus sai então e vai ficar sozinho. Mas ao mesmo tempo que Jesus sai para ficar sozinho, a multidão vai acompanhando ele pela beira do mar. E quando Jesus chega no lugar que ele quer ficar sozinho, a multidão já estava lá esperando ele. E é nessa hora, irmãos, que algo começa a mexer dentro de nós, que é o quê? Eu quero ficar sozinho, mas tem alguém que precisa de mim e eu preciso oferecer ajuda para ela. Eu quero um abraço, eu quero um carinho, mas tem alguém do meu lado que precisa de um abraço, que precisa de um carinho, que precisa de uma oração, que precisa de uma palavra. É onde a dúvida começa a bater. E agora, o que eu faço? Eu escolho ficar sozinho e deixar essa pessoa esperando? Ou eu acredito, eu tenho fé, eu procuro força onde eu não tenho para fazer a vontade de Deus? E nessa noite que Deus colocou no meu coração, que eu preciso passar para a igreja o Senhor tem pressa na sua vida, em te usar, em fazer as coisas acontecer, mas você tem a escolha em suas mãos. Eu deixo Deus me usar, eu faço o que Ele quer, ou eu escolho ficar ausente por causa de uma luta, de uma batalha que eu estou enfrentando. Ou eu deixo de ir na igreja, ou eu deixo de fazer a vontade de Deus, porque aquilo que eu estou passando é muito difícil, é muito doloroso. Mas eu quero te dizer que se você escolher fazer a vontade de Deus, fazer a vontade dele, daquele que te chamou, tem refrigério dele para a sua vida nessa noite, aleluia. Tem algo para a sua vida nessa noite. Faça cansado, faça com dor, faça com ninguém valorizando, com ninguém dando valor, mas faça a vontade dele, porque a mão de Deus está sobre a sua vida, e Ele que traz a paz que o seu coração precisa, aleluia. Faça a vontade dele, faça aquilo que ele colocou na sua mão para fazer, aleluia, que do mais ele está cuidando por você, aleluia, glória a Deus. E o que Jesus faz, irmãos?
Ele escolhe fazer. A Bíblia nos fala que ele começa a orar pela multidão, ele começa a pregar, ele começa a fazer os milagres que ele tem feito, aleluia, até que as horas vai se passando, vai ficando tarde, vai demorando, e os discípulos começam a ficar preocupados. Senhor, tá tarde, eles vão ficar com fome, a gente tem que despedir eles, manda eles embora, a gente não tem alimento para todo mundo. Mal sabia eles que o alimento que veio do céu para aquela multidão naquela noite, naquela tarde, o deixou eles saciados, mas também eles iriam sentir a fome física, e os discípulos preocupados. Senhor, despede eles, manda eles, ao ponto que eles olham, só tem um menino com 5 pães e 2 peixinhos, pouco na nossa mão, irmãos, pouco na minha mão, pouco na mão do presbítero, pouco na mão do pastor. Na nossa mão é pouco, mas na mão dele é muito. Aleluia, glória a Deus. Aquilo que Deus te deu, e você olha e fala, é pouco. Esse dinheiro não vai dar para passar um mês, vai faltar. Não vou conseguir pagar aquela conta. Vai acabar a comida, vai acabar o alimento. Aquele sonho que eu tanto almejo está longe, é pouco que eu tenho para realizar. É pouco, irmãos, na nossa mão. Na nossa mão é pouco. Para os discípulos era um pouco. Talvez para a multidão era pouco. Mas na mão daquele que tudo pode, é muito. Aleluia, glória a Deus. Eu te convido nessa noite a pegar o pouco que Ele te deu, aquilo que Ele entregou na sua mão, que você olha e fala, é pouco, eu só tenho isso, eu só vou chegar até aqui, eu não vou alcançar o que eu quero alcançar, aleluia. Coloca esse pouco nessa noite, aleluia, na mão dEle, para você ver aonde você vai chegar, aonde você vai alcançar, aquilo que você vai conquistar, aleluia. É pouco para você, aleluia, mas o pouco na mão de Deus, nessa noite, aleluia, vai ser o suficiente para você alcançar tudo aquilo que você almeja. Então pega e entrega na mão dele, aleluia, glória a Deus. É uma frase que eu sempre falo e que eu gosto muito, que é: tudo que eu segurei com as minhas mãos caíram, mas tudo que eu coloquei na mão de Deus está de pé até hoje. Aleluia. Então pega aquilo que você tem, que na sua cabeça, na sua mente é pouco, e coloca na mão dele. Você já colocou na mão de um amigo, você já colocou na mão do parente, você já colocou na mão de um conhecido. E na mão de quem tem que colocar, você não colocou ainda. Mas o dia que você colocar na mão dele, você vai ver por que eu não fiz isso antes. Porque eu não entreguei o meu caminho ao Senhor e confiei nele, crendo que ele tudo fará. Confia nele. Acredita nele. Aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentaram toda aquela multidão. E a Bíblia ainda nos fala que sobrou ainda 12 cestos. Além de dar, sobrou. Porque tudo que o Senhor faz é com abundância. A gente está acostumado com pouco, com o limite. Vai dar no limite, vai dar certinho, vai dar o certinho. Não, mas com Deus não. Quando nós coloca na mão de Deus, até sobra. Porque tudo que Ele faz é grandioso, é maravilhoso. E não cabe a nós entender aquilo que Ele faz em nossa vida. A gente precisa crer que Ele vai fazer. Aleluia, glória a Deus. E depois que aquela multidão é alimentada, acontece algo inédito pela primeira vez na Bíblia Sagrada, que é: primeiro o Senhor despede os discípulos e depois a multidão. Irmãos, o Senhor sempre despediu primeiro a multidão e depois os discípulos. Mas nessa ocasião, em especial, o Senhor olha para os discípulos e fala: pega o barco e vai para o outro lado. Depois a Bíblia fala: e depois o Senhor despediu a multidão. E aqui tem algo grandioso para a nossa vida que a gente precisa entender. Aquilo que Deus fez foi tão grandioso
foi tão maravilhoso, foi tão impactante, foi tão tremendo, foi tão forte, que ele sabia que a multidão ia dar honra para ele, dar glória para ele, dar louvor para ele, porque ele merece, ele é Jesus, ele faz. E ele é o digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. A gente louvou aqui, a ele a glória. E o Senhor sabia que isso ia acontecer. E o mesmo Senhor que sabia que isso ia acontecer, ele também sabia que seus discípulos não estavam preparados para receber toda essa honra e essa glória. Eu sou o Senhor, eu sou Jesus, eu conheço, eu sei que eu estou preparado para isso. Mas esses 12 que estão comigo aqui, se eles começarem a receber essa honra, essa glória, essa adoração, eles não estão preparados para isso, ainda não é chegada a hora deles. Aí ele fala assim, então vai, sai, atravessa para o outro lado. Aí, irmãos, nós, como humanos, quando o Senhor nos tira de um lugar, quando o Senhor muda a nossa rota, muda a nossa direção, muda os nossos planos, e a gente fica bravo e começa, Senhor, mas por quê? Senhor, por que o Senhor me tirou daqui? Eu estava tão bem, estava tudo dando certo. Senhor, por que você mudou isso aqui? Não era assim que eu esperava, não é assim que eu queria, não era desse jeito que eu imaginava que ia acontecer. O Senhor veio, entrou na situação, mudou tudo e me tirou dali. E a gente fica bravo com Deus. E bate o pé, não aceito, não é assim, não quero. Deus não pode fazer isso comigo. Deus não tem o direito de fazer isso comigo. Eu sou servo, eu sou fiel, eu vou ao culto, eu tomo ceia, eu participo. Deus não tem esse direito. E a gente não consegue entender. Só que, irmãos, muitas das vezes o Senhor pega a gente, muda a gente, esconde a gente, porque a gente ainda não está preparado para receber tudo aquilo que a gente vai receber. Tem coisa boa chegando, tem coisa grande chegando, tem coisas extraordinárias para chegar na nossa vida, só que a gente ainda não está preparado para tudo isso. Aí o Senhor pega a gente e esconde a gente, e prepara a gente no esconderijo dele. Por isso que eu sou fã daquele salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas tu não serás atingido, aleluia. O Senhor está te guardando, o Senhor está te escondendo, aleluia. O Senhor está te protegendo, aleluia. Não tente entender o porquê que Ele te tirou, que Ele mudou, que Ele fez. Não tente entender os porquê, aleluia. Mas creia que nessa noite, aleluia, se você ficar no esconderijo do Altíssimo, o inimigo pode tentar contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus sonhos, mas toda vez que ele se levantar, ele vai se levantar para cair, aleluia. Não é para o seu mal, não é para te atrapalhar, não é para te adoecer, não é para fazer mal para a sua vida, aleluia. Tem coisa grande chegando, tem coisa boa chegando, aleluia. Você precisa entender e respeitar o tempo do esconderijo de Deus, aleluia, glória a Deus, oh Deus maravilhoso. Por isso que às vezes, irmão, a gente vai sair de cena, a gente vai se esconder, mas não é para nos prejudicar, é para Deus fazer algo grandioso, e Ele sabe quando a gente vai estar preparado para receber tudo isso. E Ele despede a multidão, os discípulos entram no barco, e a Bíblia nos fala que no meio daquele mar vem uma grande tempestade. E aqui tem algo maravilhoso para a gente entender. Juan, os discípulos estavam respeitando a ordem do Senhor? Estava. Os discípulos estavam obedecendo a voz de Deus? Estava. Eles não estavam indo para onde Deus queria? Estavam. Eles não estavam fazendo a vontade de Deus? Estavam fazendo a vontade de Deus. E a tempestade pegou o barco deles? Pegou o barco deles. E às vezes quando a tempestade vem na nossa vida, a gente fica com esse pensamento, mas por quê?
Essa não é a vontade de Deus para minha vida? Não foi o Senhor que mandou eu vir para cá, não foi o Senhor que colocou eu aqui, não foi o Senhor que me colocou nesse trabalho, e agora o patrão tá bravo comigo, tá me perturbando, tá me tirando a minha paz. Eu só obedeci a voz do Senhor. A gente precisa entender o que Eclesiastes fala: o mal vem para todo mundo que está debaixo do sol. Não é porque a gente é cristão, porque a gente serve a Deus, que a tempestade não vai pegar o barco da nossa vida, que a tempestade não vai atingir a nossa casa. E a tempestade atinge o barco daqueles discípulos que estavam fazendo a vontade de Deus. Só que a gente precisa também entender que toda tempestade que vem, ela não vem para nos matar. Ela vem para nos fortificar, para deixar a gente mais preparado. O Senhor esconde os discípulos e agora está preparando eles para receber algo sobrenatural. E a Bíblia fala que a tempestade vem, o barco começa a quase naufragar, é vento, é água entrando, é os discípulos desesperados, é toda coisa ruim acontecendo. E cadê Jesus? Jesus no alto monte orando, olha e vê os discípulos numa situação difícil e entende: eu preciso ir lá, eu preciso ir até eles. E às vezes a gente acha que Jesus está em silêncio em meio às tempestades da nossa vida. Não, Ele está só esperando a hora certa de ir até você. Não é silêncio, é a hora exata para ter um encontro com você. Aleluia. Ele vai ao teu encontro, aleluia. Shuredecanta labicanta labanai. Hiredecanta labicanta labanai. Não é silêncio. Não é a ausência de Jesus nessa tempestade. É Ele dizendo para você: na hora certa eu chego, na hora certa eu apareço, na hora certa você vai me ver. Aguenta mais um pouco essa tempestade, aguenta mais um pouco esse vento forte, aleluia. Continua orando, continua buscando, continua indo à igreja, só aguenta que eu vou aparecer, aleluia, glória a Deus. Ele vem andando sobre as águas, algo que causa um desespero naqueles homens. Eles começam a olhar e falar: será que é um fantasma? É um espírito que está olhando, que está vindo até nós? Quem será que é? É um fantasma, só pode ser um fantasma. Aí Jesus fala algo que mexe com o meu coração, que fala assim: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, Jesus não aparece no meio daquele mar e faz assim: tempestade, para, mar, acalma. Não, ele vem andando, ele não acalma a tempestade logo no início. Ele olha para aqueles homens e fala: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Por quê, Juan? Porque antes de acalmar a tempestade que envolve a nossa vida, primeiro Ele precisa acalmar o nosso coração. Você fica pedindo para Deus: Deus, acalma a tempestade. Nessa noite Ele trouxe aqui para te dizer: primeiro eu vou acalmar o seu coração. Não adianta nada eu acalmar a tempestade que envolve a sua vida e seu coração continuar preocupado, porque o próximo vento que bater no seu barco, você vai ficar mais preocupado ainda. Antes de eu acalmar a tempestade que envolve a sua vida, primeiro eu preciso acalmar o seu coração, aleluia. E nessa noite tem paz para o seu coração, aleluia. Você crê nessa palavra, aleluia? Levante as mãos que eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, aleluia. Tem paz que excede todo entendimento, chegando para o seu coração, aleluia. Shiredecanta labicanta labanai, hiredecanta labicanta labás. Tem paz
paz que excede todo entendimento chegando para o seu coração, aleluia. Você vai chegar na sua casa hoje e você vai conseguir dormir naquele quarto, aleluia, glória a Deus, Deus maravilhoso, Deus tremendo, aleluia. Você vai chegar na sua casa, você vai conseguir jantar em família, aleluia, não vai ter discussão, não vai ter briga, vai ter paz, aleluia, a paz que excede todo entendimento. Há quanto tempo você não dorme tranquilo? Há quanto tempo não tem paz naquele lar? Há quanto tempo as coisas estão fugindo do seu controle? Aleluia! Mas nessa noite é a noite que Deus entra nesse barco, aleluia, e traz a paz que excede todo entendimento para a sua vida, aleluia, glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso, aleluia. Hoje Ele acalma o seu coração, receba na sua vida, aleluia. A paz de Deus chegando, aleluia. Tem paz chegando para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, aleluia. Para o seu trabalho, aleluia. Tem paz de Deus chegando, aleluia. Glória a Deus. Não temas. Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E quando Jesus acalma o coração deles, Pedro olha e fala assim: se é o Senhor mesmo, me manda ir contigo. E a gente leu o versículo 29, e ele me disse: vem. Se a gente quer a paz que a nossa alma precisa, que a nossa casa precisa, que a nossa família precisa, a gente precisa ir até Ele. Mas eu tô com medo. O mar é grande, a tempestade é grande, o vento é forte. O Senhor não quer saber dos medos que te envolvem. Ele quer que você tome uma atitude de fé e vai até Ele. E a Bíblia nos fala que Pedro sai e vai andando sobre as águas. E Pedro vai andando, vai andando, vai andando. Só que chega um momento que parece que a fé começa a diminuir, ele começa a deixar de acreditar, e ele começa a afundar. E muitas das vezes é assim na nossa vida, irmãos. O Senhor nos chama, e a gente quer ir até Ele. E na emoção, no começo, na vontade de ter esse encontro, a gente vai caminhando, vai andando. Só que chega um momento da nossa vida que parece que muitas das vezes a gente vai perdendo a fé, a alegria, a vontade, a coragem. A gente começa a afundar, afundar. E a gente acha que a gente vai se afogar. Mas o Deus que chamou Pedro estava lá esperando ele para estender a mão para ele e levantar ele. Você não vai afundar. Você não vai morrer. A sua história não acaba aqui. Tem algo novo para você, para a sua vida. Aleluia. Então creia que se você der um passo de fé para Ele, nessa noite, aleluia, Ele vai ter um encontro, aleluia. E toda vez que você pensar em parar, pensar em desistir, pensar em desanimar, pode ter certeza que vai ter um Jesus, vai ter um Deus que vai estar disposto a te dar a mão, te levantar e falar: vem comigo, eu sou com você, eu sou contigo, eu estou com você, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Coloque de pé nessa noite, irmãos.